Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mundo Mais Justo e Inclusivo aqui no Pode Incluir. Nós estamos hoje com uma convidada mais que especial, a Nelma. Gente, eu vou ler um texto para vocês aqui maravilhoso. Eu me senti honrada de ter você aceito esse convite de estar aqui hoje conosco. E eu tenho que falar, Nelma Maria Camelo dos Santos tem 43 anos. Diz ela, gente, que eu vou ter que pegar o RG. E diz que tem uma filha de 20 anos também. Lindíssima, por sinal, né? Ela é filha do seu Nelson e da Dona Maria. Ela tem 3 irmãos, Neomar, Neymar e João Gabriel, né? Ela mora no Valparaíso há 37 anos, foi aluna da Escola Municipal do Valparaíso 2, dos anos de 1987, não era nem nascida. Tem alguma coisa de errado, que você parece mais nova que eu. E até 1994, que hoje leva o nome de Leonino de Jesus. Meu filho estudou ali em frente, no Maria Marluce. Com muito empenho e dedicação, se formou em pedagogia e posteriormente em educação física, além de ter realizado a sua pós-graduação na área de educação e gestão pública. Há 16 anos atua como gestor escolar, sendo que os 8 últimos anos na Escola Municipal Pedacinho do Céu. Gente, a gente tem muita história para falar desse pedacinho do céu, viu? São 8 anos aqui de história, a gente tentando resumir aí um pouquinho mais de 1 hora e é coisa demais. Ao longo dos 24 anos de experiência na área da educação pública de Valparaíso, desenvolveu diversos projetos sociais, dentre eles, né, com a palhaçaria, né? Sim. Nossa querida palhaça... Parafuso. E gente, faz a corrente do bem, né, na Escola Municipal Ayrton Senna, e ela acredita firmemente na humanização, né, que é um fator primordial. Sim. Então, gente, e ela acredita muito nessa questão de humanizar é preciso. Nelma Camelo, seja bem-vinda ao Pode Incluir. Muita gratidão pelo convite, pela oportunidade de poder colaborar, contando a minha história para que possa inspirar vidas. E é isso, a nossa missão, a minha missão aqui nesse plano terreno é inspirar vidas através da humanização. E, gente, eu vou falar para vocês, eu conheci a Nelma, assim, de uma forma muito carinhosa, né? Já conheço a família há muitos anos. Então, não só pelo carinho, pela admiração, pelo respeito da própria pessoa, mas familiar também. Quero que você se sinta à vontade para a gente poder conversar, que seja um diálogo muito gostoso, que você possa aproveitar e transmitir para as pessoas também um pouquinho dessa energia sua, que por onde você vai, você contagia, né? Queria falar, primeiramente, agora, vamos iniciar ali rapidinho pelos nossos patrocinadores. Vamos lá, gente. Eu vou falar para vocês que a gente tem uma equipe maravilhosa que nos ajuda, que nos dá apoio em todo momento, né? Então, nós temos ali os nossos patrocinadores da Agência Observe. Gente, vocês têm que ir lá no Instagram dessas pessoas, porque são pessoas que estão confiando, acreditando e ajudando a ter um mundo mais justo e inclusivo através da informação. Então, a Agência Observe, essa qualidade em Full HD, meu amor, é graças a essa equipe maravilhosa. Então, muito obrigada aí, Agência Observe, por tudo que vocês vem fazendo, né, pelo Projeto Incluir, trazendo um mundo mais justo e inclusivo. Agência Observe, entra lá no Instagram, tudo junto, gente, Agência Observe. Nosso próximo, tá vendo esse lugar gostosinho aqui, maravilhoso? Aconchegante. Gente, isso aqui é um lugar familiar, né? São pessoas que tratam pessoas como da família. Mas tem o network, né? Tem essa questão de você chegar, se sentir bem aconchegada, de falar, cara, eu vou trabalhar, vou produzir. Tem áreas aqui para você fazer a sua reunião, tem salas individualizadas, né? Então você pode trazer a sua empresa, pode ter certeza que o seu network perfeito é dentro do Área Cowork. E o nosso próximo, Away Clube de Negócios. Vocês precisam conhecer essa juventude, tá vindo assim, empreendedores que sabem o que quer. Gente, ó, eu não falei lá o Instagram do Área Cowork, é tudo junto. Área.cowork e do Away é Away Clube de Negócios, tudo junto.
E aí vocês precisam entrar nos nossos patrocinadores, ir lá, elogiar a qualidade e conhecer também. A gente precisa valorizar o que é nosso e todos eles daqui do Valparaíso, viu? Vocês precisam conhecer. E, por último, e não menos importante, Base Multicred. Gente, a gente vai disponibilizar para vocês o nosso QR Code posteriormente, a gente vai colocar na legenda para vocês acompanharem. Calma, gente, o QR Code ainda não está pronto, não. A gente vai disponibilizar para vocês logo, logo. E aí vocês vão poder acessar. Mas vocês já podem ir lá no Instagram, Base Multicred, com Demudo. E aí vocês vão poder estar acompanhando, vendo realmente uma empresa idônea, que você vai conseguir fazer seu crédito consignado com segurança, tá bom, pessoal? Então, ajudem aí a divulgar os nossos patrocinadores maravilhosos, tá bom, pessoal? Então, Nelma, queria falar uma coisa com você que eu acredito que aonde a gente vai, a gente vê esse pedacinho e é o pedacinho do céu. Conta pra mim, como é que começou essa história no pedacinho do céu? Eu iniciei a gestão em 2017 e o primeiro ano não foi uma tarefa muito fácil, até mesmo porque não conhecia ainda a equipe e nem os familiares das crianças ali matriculadas. Mas aí devagarzinho a gente vai jogando as sementinhas e aos poucos a gente vai percebendo os frutos que vão dando, né? Os frutos positivos do nosso trabalho. E aí o Pedacinho do Céu realmente é uma escola de educação infantil do município de Valparaíso, completando agora 32 anos de existência, fazendo história, marcando vidas de forma bem positiva mesmo. Então, eu iniciei o trabalho ali com a humanização dentro da própria unidade, fazendo com que ali os servidores sentissem pertencentes àquela área onde eles estavam atuando, né? Independente da função exercida, a gente ia trabalhando com eles essa questão mesmo de desenvolver esse senso de eu pertenço a esta unidade. Então, a partir de sentir-se pertencente, começamos a cuidar e a zelar por essa escola. E assim, um trabalho muito bacana, muito leve, de valorização do servidor enquanto essência, olhando cada história, cada particularidade, cada individualidade e a gente respeitando mesmo. Por exemplo, hoje nós tivemos o retorno de uma servidora que estava de atestado por 4 meses para tratamento de saúde. E a gente faz ali um momento de acolhida, do abraço, a recepção calorosa, para que ela sinta-se valorizada, porque ela realmente faz parte ali daquela equipe, né? Que a gente diz que não é equipe, a gente fala que é a família Pedacinho do Céu. Então a gente busca realmente segurar a mão de cada um e compreender o que cada um vivencia, respeitando a história de cada um. E não diferente com as famílias. Então, todo o trabalho desenvolvido ao longo dos 8 anos frente à direção da Pedacinho do Céu é voltado para um trabalho coletivo, onde eu acredito que a educação pública de qualidade ela é feita em parceria entre a escola e as famílias e a comunidade local. Então, toda a pintura, toda a capina, tudo o que é feito dentro da unidade é em parceria com os pais e o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Mas os pais vão para dentro, pintam, trocam lâmpada, mexem ali nas torneiras que precisam ser substituídas e todo o trabalho sempre é em conjunto. E eu acho isso muito bacana, Nelma, porque eu tive 2 experiências duas não, 3 escolas diferentes do meu filho. Ele fez em Santa Maria, né, na escola de ensino especial, né, a precoce, né. Tive o CIEI também como primeiro impacto, né. Eu tenho um filho apenas, então a gente fica muito cheio de inseguranças. Só que o CIEI, o ensino especial, você tá ali, você tá vendo. Então, quando você sai e você deixa o seu filho na escola, é diferente. E eu tive, assim, no primeiro ano de ensino do Miguel, foi no tempo da pandemia, então não teve essa questão presencial, né? Então era gente dentro de casa. No segundo ano, eu tive uma professora que foi maravilhosa, e aí depois eu não gostei tanto assim, né? A gente tem que assumir que não tem todo mundo que trabalha por amor, com esse brilho nos olhos, né? E aí eu retirei o meu filho da escola e botei em outra. A escola em si, que é a Maria Marluce, eu amo, amo de paixão, amo de paixão. E aí eu fui e levei meu filho lá para Sérgio Groff.
Gente, o meu filho, ele é tratado assim, como um docinho de coco queimado, sabe? A Dorinha, ela faz um serviço maravilhoso. Só que nessas inseguranças, as coisas que a gente vê os outros pais falando, falavam-se muito sobre o pedacinho do céu. Só que pela distância, eu ficava com medo de não conseguir o transporte para o meu filho e tudo. Uhum. Mas era um local que eu queria muito levar o Miguel, né, para poder ter essas experiências. Porque eu acho isso muito, muito válido no sentido de, cara, você tira o seu final de semana, muitas vezes, para poder estar ali fazendo um Sim, trabalho com as mães na parte ali de confeitaria, sim, panificação. aham. Gente, isso não é todo mundo que faz. Né? Então, isso é muito louvável, porque a gente vê o brilho nos seus olhos. Uma vez eu fui com o pessoal do circo divulgar, você tava assim, tipo, 8 horas da manhã, uhul, num pique, que eu falei assim, gente, numa segunda-feira. E eu falava assim, gente, a gente sente que a gente pode ir em paz para Uhum. casa, que vai dar o horário, que a gente vai falar, eu vou buscar o meu filho, a minha filha, e eu vou estar tranquilo. Mas eu acredito que além dessa tranquilidade, a gente precisa dessa parceria família-escola, né? Então, as professoras do Miguel, todas elas, eu tive que ter confiança. Porque aqui eu não tive, eu tive que tirar meu filho de perto, Uhum. né? Então, quando a gente tem uma diretora, né, que é o pescoço, né, a estrutura da escola, que a gente fala, olha, eu sei que ela não se ela souber que algo está errado, ela vai tirar, ela não vai permitir, ela vai corrigir. E isso é muito bacana. Eu fui aluna ali do Municipal 1D na época, né? Agora eu não sei qual é o Maria nome. Rios hoje. Maria Rios. Ela que era a diretora quando Sim, era professora Maria Rios. ela que era a diretora na época. É maravilhosa, um ser humano Sim, muito bom, excepcional. né? Faz falta. E assim, hoje a gente vê umas estruturas escolares. Claro que a gente ainda tá. Já deixamos de engatinhar aqui no município, eu acredito que a gente já está caminhando. Uhum. E num sentido de questão de estrutura, né, escolar, de ter materiais bons, carteiras. E quando você coloca os pais para poder cuidar, eu acho que é muito mais difícil ter aquela sujeiraiada, naquela depredação que tinha nas escolas antigamente. Quer dizer, até hoje existe, né? Mas eu acredito que não na proporção que tinha antigamente. Pelo menos essa é a minha visão vendo como mãe agora, né? Eu vou nas escolas que meu filho vai, todo mundo preocupando com pintura, se tá arrumado e Sim, tal. uhum. Então, esse brilho no olhar de diretores, de pessoas, a Gilvânia, Dorinha e você, Nelma, são pessoas assim que eu tiro o meu chapéu e eu falo, é disso que a gente precisa no município, né? E que façam com que os pais entendam que ensino é na escola e educação é de casa, Exato. né? Então, assim, isso para mim é uma das coisas que eu fico mais feliz de poder ver no seu trabalho, né? Então, a gente que tá de fora, talvez você nem sabia tudo isso que eu tinha para falar para você, porque realmente a gente que tá de fora, a gente quer isso pro nosso filho. Então, assim, o ano que vem ele vai mudar de escola, não tá nem na metade do ano. Só que, principalmente eu, que sou mãe de autista, eu me preocupo, porque o Miguel não é tão oralizado, né? Ele ainda tá no seu desenvolvimento, tem coisa que ele não fala ainda, e a gente fica naquelas inseguranças, né? E aí eu queria saber de você, como é essa adaptação das crianças, né, especiais na escola? Como é que vocês conseguem fazer isso para que exista essa inclusão lá também? É, como você falou, a questão de confiança, né? Então, é fundamental que eu, Nelma, enquanto gestora, eu passe confiança aos familiares de uma forma em geral, seja a vozinha que vai ali representar a mãe, independente da composição familiar. Então, nós acolhemos a todos e buscamos realmente deixar a escola aberta para as famílias de uma forma em geral, tendo ali uma criança com alguma dificuldade de adaptação ou não, a gente deixa a escola com as portas abertas para que as famílias possam participar durante os dias de aula com alguma atividade. Então, a gente primeiro vem trazendo a família para dentro da escola no período de adaptação da criança.
Então, a gente conversa no particular com cada um para saber realmente a especificidade de cada um, onde a gente pode estar agindo, de que forma, adaptando o horário dessa criança. E se o familiar, a mãe, o avó ou o pai tiver disponibilidade de permanecer ali conosco 1 hora, 2 horinhas, até que a criança sinta confiança, né, na equipe gestora, na equipe de profissionais que tem dentro da escola, a gente vai fazendo essa adequação aos poucos, né? E depois a gente vai liberando essa família para ir embora e deixar a criança sozinha. Por quê? O fundamental é assegurar que essa criança está no lugar seguro, né? Seguro e de que nenhum mal vai lhe acontecer. Então, às vezes você vai para casa ou você tem que ir para uma reunião, você fica ali antenada na escola para saber se realmente está correndo tudo bem. Eu busco tirar foto da criança para mandar para a mãezinha ou para o familiar, para que ela sinta segurança. De repente, a criança está ali como se não tivesse ainda cortado aquele cordão umbilical e chora mesmo nos primeiros dias de adaptação. E quando a criança dá uma acalmada e começa a brincar, mesmo que ela não verbalize ainda, a gente busca entender o olhar dela, o que que ela quer dizer, e a gente está sempre ali dando todo o suporte. E fica ali toda a equipe, monitora, coordenadora, professora ou professor, a gente sempre dando ali aquele suporte, né, para a criança e mandando uma fotinha ou um videozinho curto para que o familiar sinta a segurança de que essa criança já está se adaptando e possa ficar com o coração quentinho em casa, né, de forma bem tranquila. E eu acho muito interessante essa adaptação que vocês fazem, porque é muito humana, né? Eu falo isso porque, por exemplo, essa semana me apareceu uma amiga de infância, né? E eu tenho dislexia, né? Que é uma doença invisível, né? E só que eu fui procurar o diagnóstico com 21 anos. Eu estudei em escola particular, não me era cobrado a questão da leitura, a gente tinha que ter um livro por semestre, né? Semestre não, bimestre, né? E aí a gente tinha que ler e eu não lia e ninguém me cobrava e ficava por isso mesmo. E aí eu lembro que um professor pegou e falou assim: Lane, escreve lá bicicleta, porque a gente tinha feito uma redação e eu escrevi bichicheta. E como eu Uhum, sempre fui palhaço, o pessoal, não, uhum, ó, ela tá brincando e tudo. E ali eu levei um choque. Que eu falei, eu sei que é daquele jeito, por que que eu escrevi aquilo? E aí veio a Fernanda Farago, que é diretora hoje de uma sim. escola lá no Céu Azul. E aí a Fernanda falou: Elaine, você sabe ler, você sabe. Vem, lê aqui. Olha, você é inteligente. E ela viu o meu potencial, porque eu só ficava de recuperação, português e matemática. Porque eu troco o 6 pelo 9, o M pelo N, o P pelo B, o V pelo F. E aí eu tive a Fernanda que teve esse olhar para comigo. Então, na época, ela era professora de história, se eu não me engano, história ou geografia. E a Fernanda, uma professora que não era nem de português, conseguiu olhar para mim e falar: olha, de verdade, eu tenho essa única lembrança pontual de um professor me olhar de forma humana e falar comigo: olha, você precisa disso, você precisa buscar. Mas eu nem culpo, porque assim, as coisas foram modernizando, né? Os estudos, Uhum, então vieram muitas coisas posterior, né? E eu já sinto isso muito da escola do meu filho, né? De olha, mãezinha, a gente precisa conversar. Ó, na reunião, não faltem, sabe? De fazer esse acolhimento, né? sim. Então, isso é muito bom. E eu queria perguntar para você da sua formação, desses maravilhosos pais que você tem, que vocês todos têm muito orgulho de Sim. falar, né? E eu queria saber o que que você traz da sua lição, né, do seu ambiente familiar para a escola. Porque com certeza isso tem algum dedinho ali deles, porque você é muito, a gente vê muita questão familiar. Sim. Como é que é? O que que os seus pais trouxeram para você que você traz hoje para a escola? É assim, por mais que meu pai, seu Nelson, né, bem conhecido aqui na região do Valparaíso 2, ali Jardim Oriente, meu pai não tem estudo. E ele até tentou, quando eu assumi a direção da escola Valparaíso 2, ele estudou ali, fez a EJA, primeira e segunda série, pelo menos para ele conseguir escrever mais ou menos o nome dele, né? Mas o que a gente sempre teve na nossa educação, na nossa formação ali na infância, era de que nós precisávamos concluir os nossos estudos
que para eles, nossos pais, era fundamental essa questão da gente realmente almejar algo e lutar por isso, mas que fosse através dos estudos. E nunca pegar nada de ninguém, que fosse uma borracha, uma agulha, mas que a gente nunca chegasse em casa com nada de ninguém. O que é do outro é do outro. E o respeito. Então, assim, a base de tudo era o respeito. Então, nós precisamos respeitar o outro enquanto essência, enquanto pessoa, na sua particularidade. E é o que eu trago para a minha vida hoje, dentro da questão da minha profissão, essa questão mesmo de você respeitar o espaço do outro. Então, eu que trabalho hoje com educação infantil, crianças ali, 3 anos e 8 meses, 9 meses, iniciando ali conosco na escola, até os 5 anos e meio ou 6 anos completos, é trabalhar o respeito com essa criança, né? Respeitar o espaço dela. Às vezes ela tá chorando, eu não vou dizer para ela, não, não chore. Não, chora, chora sim. Você tá triste, você tá sentindo alguma coisa, respeitar os sentimentos daquela criança. Então a gente trabalha em cima do respeito. E é o que eu trago da minha base familiar, é respeitar ao próximo e fazer o bem. Então, assim, faça o bem, ajude. Eu me recordo que assim que nós mudamos para Valparaíso, o caminhão da coleta, né, de lixo ali, passando, eles passavam sempre à noite e meu pai ficava no portão esperando para oferecer um copo com água. Ele fala sempre, até hoje ele faz isso, né? Quando ele vê o pessoal, o caminhão já entrando para fazer a coleta do lixo, ele já corre com um pedacinho de rapadura, porque ele, não, minha filha, você não sabe o tempo que eles vão ficar em cima desse caminhão que não tem uma pausa para poder comer. Então, pelo menos uma rapadurinha ali, uma glicose e um pouquinho de água é o que ele faz. Então, a gente acaba carregando isso como referência, né? Referência na minha vida de ajudar ao próximo, independente, né? Então ele sempre colocou que por ele não ter estudo, às vezes ele é muito humilhado. Ele vai trabalhar em determinadas casas que as pessoas não deixam ele entrar para utilizar o banheiro ou para beber uma água. Às vezes ele tem que levar a garrafa congelada ali, mesmo o familiar estando em casa, mas não deixa ele beber água. Então, isso para mim, eu falo assim, gente, eu preciso realmente acolher as pessoas, porque eu fico pensando na situação do meu pai, né? Minha mãe não, minha mãe já estudou, minha mãe é auxiliar de enfermagem, hoje aposentada, de Brasília, mas assim, os dois. Fundamental a questão mesmo do respeito e a fé, que a gente não pode falhar na fé, né? Que independente do que aconteça, a gente pode estremecer por dentro, mas a fé ela precisa ficar ali inabalável. Eu falo que a minha mãe é minha referência de fé, que a gente ali enquanto adolescente, né, que ia para a rua e aprontava, e ela, a gente chegava em casa e até hoje ela vai fazer 70 anos, aí a gente vê ela com o terço na mão. Então, ali, ela pedindo em oração sempre pela proteção da gente, né? Para que ninguém se desvirtuasse do caminho do bem. E acredito que funcionou, né? Que todos nós nos tornamos, assim, cidadão de bem, né? O João Gabriel é filho somente do meu pai, com um outro relacionamento, mas, assim, todos dentro do caminho do bem. Sim. E eu fico muito feliz e honrada de poder conhecer um pedacinho, né, dessa família. E a gente sente muito pertencente. É muito sobre raízes, né? O quanto a gente pode falar para as nossas crianças da atualidade, da gente poder ter um olhar e falar, essa criança precisa disso, daquilo, do cuidado, desse zelo. Então, eu falo, você tem uma das profissionais lá na escola, uma das que eu mais admiro, que é a Tati Paz. Uhum. Tati, um beijo, meu amor. Tatiana Paz, você é excepcional. A Tati é aquela professora que na pandemia se reinventou. Todos os professores, né? A gente Sim, tem todos os que professores se reinventaram. dar um mérito, assim, para os professores. Eu tenho contato da minha primeira professora, a tia Karina, hoje ela é advogada, né? É uma pessoa, assim, excepcional. E eu tenho uma admiração pelos professores, né? Tanto que a primeira pessoa que eu chamei aqui foi a Rudilene, né? E o Uhum. Emerson, justamente para a gente poder falar sobre educação, né? Eu, como mãe de uma criança especial, todas as nossas crianças são especiais, Uhum. né? Mas a gente sempre vai falar assim, porque é meu filho, meu chuchuzinho. Então, justamente porque a gente quer essa ligação. E eu não quero quebrar barreiras só da escola com a família, mas da família. A gente está falando como mãe aqui.
Então, a gente sempre vai colocar o contraponto, justamente para a gente poder equilibrar, né? Então, açúcar demais dá diabetes, sal demais dá pressão alta, colesterol alto. Então, e o equilíbrio não dá nada, né? Uhum. Então, que nós possamos ser equilibrados. E eu falo muito sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia no desequilíbrio, né? Aconteceu recentemente lá na escola do Miguel, numa outra escola lá na cidade ocidental, no mesmo dia, pais tentando vir para cima de professoras. E isso me dá um alerta, não só para o bem-estar dos profissionais da educação, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter que andar com gente armada dentro da escola para poder cuidar dos nossos filhos. Então, assim, eu nunca pensei que eu pudesse passar por isso, porque na minha época tinha uma senhorinha lá, que era às vezes a da cantina, que estava lá recebendo a gente. E hoje não, a gente tem que estar trancado, com portões trancados. E isso me sangra um pouco no sentido de para que rumo a humanidade está indo, né? Então, assim, o quanto que vocês conseguem manter esse diálogo de equilíbrio, né, para que os pais e até mesmo um olhar atento para caso precise chamar um conselho tutelar, alguma coisa. Como é feita essa anamnese de vocês ali, né, para os alunos, para a família? Porque principalmente quanto mais próximo, mais a gente consegue dar um zoom e entender Uhum. o que está acontecendo. Já aconteceu algum caso de vocês terem que chamar autoridades, seja conselho tutelar ou a própria polícia lá na escola? Nós tivemos uma situação bem assim, isolada, de uma mãe que adentrou a unidade e ela foi dentro da sala de aula, ela, né, meio que empurrou a professora na porta e já pegou o garoto, o aluninho de 5 anos, e levantou ele, sacudiu e pediu para que ele não se aproximasse da filha dela. A filha relatou alguma coisa lá fora, na hora da saída, e ela já entrou, né, pisando bem firme. E aí nós tivemos que registrar a ocorrência, de ter todo ali um cuidado, uma proteção para essa criança, né? Porque a gente percebe que, às vezes, a criança leva uma historinha para casa, ela conta alguma coisa, e o responsável familiar, ao invés de procurar a unidade ali, a direção, a professora, a coordenação para questionar, para saber realmente o que aconteceu, porque a gente sempre fala assim que toda história tem três lados, né? O meu, o seu e o verdadeiro. E então, para que a gente converse, dialogue ali para realmente saber o que aconteceu antes de tomar alguma atitude mais drástica, de partir para a violência, porque a gente sabe que a violência ela gera violência, né? Então, assim, foi bem delicado mesmo, assim, a situação foi bem criteriosa, que a gente teve que redobrar a atenção. Então, hoje, a gente já tem um cuidado maior na questão da entrada e saída das crianças, onde os pais ficam do lado de fora e a gente hoje chama pelo microfone para que ninguém mais adentre a escola sem autorização. Autorização, sim, para entrar quando algum pai agenda que vai lá na salinha do filho para desenvolver uma receita, contar uma história, que a gente deixa também essa abertura para a família participar dentro de sala de aula, mas caso não esteja acompanhado, autorizado pela direção, pela coordenação para adentrar, permanece do lado de fora, né? Então a gente percebe assim um certo desequilíbrio por parte de algumas pessoas, de uma forma em geral, da sociedade em si, é um desequilíbrio emocional, psicológico. É como se tivesse ocorrendo de forma meio que obscura uma loucura coletiva, né? Uhum. Onde as pessoas já não conversam mais e querem partir para a agressão. Então a gente precisa realmente procurar, igual você colocou, essa questão do equilíbrio, né? Conversar, procura a direção de cada unidade onde você tem filho matriculado, converse, sente, né? Não chegue agredindo a ninguém, porque se a gente pede para inverter a história, e se fosse ao contrário, né? Uhum. Então, o professor está ali hoje com medo de trabalhar. Depois que ocorreu essa situação na escola de seu filho, é, acaba que as escolas ao redor, as professoras, os professores de uma forma geral, todo servidor fica com medo, né? A questão da insegurança em si, mas não digo a insegurança por não ter um policiamento dentro da escola, não é isso. Não é isso. Eu falo da questão da pessoa chegar de forma agressiva para agredir ali um servidor.
no Sim. exercício da sua função, cuidando do seu filho, né? Então, acho assim que o diálogo ele é fundamental para que a gente consiga resolver e sanar muitos problemas. E uma coisa que eu acho muito legal, que você consegue ser uma diretora, ser uma gestora, uma pessoa que está ali pela comunidade, para a comunidade, porque o seu trabalho não é somente na escola, né? Ele é dentro, ele é fora, e fora as coisas que ele está ali dentro e respinga para outros Sim. locais. Então, a nossa voz acaba ecoando, né? Então, tem muitas das minhas mãezinhas que ou já passaram com seus filhos por ali, e eu não vi ninguém até hoje, né, falar uma vírgula da escola, ou da conduta, ou de qualquer outra coisa. Não, quando fala o pedacinho do céu, ah, mas eu amo. Ah, mas nossa, ah, ai, que saudade. Elas lembram com muita saudade. Isso é muito gostoso. E eu queria perguntar para você no sentido de, porque você é uma pessoa que consegue ser séria, consegue ser divertida, né? Consegue ter o seu profissional e ainda ser uma palhaça. Como é que surgiu a palhaçaria na sua vida? Olha só, em 2016 eu fiz um curso de palhaçaria hospitalar, que desde pequena assim eu imaginava que eu iria me vestir de palhaça um dia. E aí eu vim nas tentativas, né, no decorrer aí de alguns anos, passando por algumas escolas do município, mas eu não achava assim um nome para o meu palhaço e a questão da maquiagem também. E eu sempre coloquei para mim que eu precisava ajudar de alguma forma a sociedade, né? Além de trabalhar com projetos sociais, na questão de ajudar com algumas doações, alguém que tem um tênis ali, o outro que precisa daqui, e a gente vai fazendo essas trocas, né? E aí eu falei, gente, eu preciso atuar, né? E aí, quando veio a questão da escola infantil, eu falei, opa, chegou agora o momento, né? Então, eu fiz o curso de palhaçaria, que foi em Brasília, ofertado por uma escola pública, e aí foram 4 meses indo à noite para Brasília, e fazendo esse curso, tendo que estagiar no hospital de base, no Agarram, em diversos hospitais nós tínhamos que ir. Aí tinha que estagiar também lá no Parque da Cidade. E assim, é bem bacana, porque você vai lá na sua infância, você faz um mergulho dentro de você e descobre aquelas bobagens que tinham na sua infância. E assim, você tem que trazer o seu palhaço através da sua infância, né? Então é muito bacana, porque aí eu comecei, fui batizada lá dentro do curso por palhaço parafuso, por ficar meio que perdida em algumas situações da palhaçaria, mas isso foi bem bacana, porque trazendo para a educação infantil, o palhaço criou mais vida. Então, o palhaço parafuso vai em asilos, vai em orfanatos, em hospitais, onde é chamado para ir numa festinha, desde que não tenha cunho de recebimento financeiro, né, sempre para o lado social, nas ações sociais, independente da igreja, se é católica, se é evangélica, se é um centro espírita, onde chama o palhaço parafuso, ele está para fazer o bem e levar o riso, né? E o abraço curativo, a gente fala que é a palhaçaria curativa, que a gente vai ali trabalhando, assim, essa questão mesmo de olhar sem julgar. Você olha ali cada pessoa, cada criança, às vezes tem um adulto que tem medo do palhaço, e aí você tem que ir devagarzinho, mostrando como é, né, que você é um ser humano. Muitas crianças também associam a questão do palhaço aos filmes, e aí fala, não, é o palhaço assassino, e você tem que explicar que você não é o palhaço assassino, que você tá ali para fazer o bem, que você vai brincar, que você vai abraçar, nada além disso, né? E respeitando também, às vezes a pessoa não quer o abraço, às vezes a pessoa não quer uma aproximação e você respeita, porque realmente para muita gente provoca um pânico. Mas a palhaçaria, sim, ela é fundamental, ela veio num resgate de vida mesmo. Eu também, eu sou uma palhaça vuvuzela. É, já tem mais de 10 anos. Foi um pouquinho tempo depois do. Gente, acho que já vai fazer. Nossa, eu não gosto nem lembrar. Tem 18 anos já. E aí, quando veio a palhaça vuvuzela. Gente, minha memória tá bem ruim agora. Mas já tem um tempinho. Enfim,
Só que eu não fiz curso, né? A gente começou com o Segue-me, a gente sendo um grupo ali de jovens. E aí a gente ia nas famílias, nos asilos, em locais, e aquilo foi me despertando. E a gente mandou fazer uma roupa de palhaço para cada um, Aham. né? E aí a gente colocou um bambolê, então tipo, ficava bem redondinho e tudo. E aí eu peguei e falei, gente, eu quero ficar com essa roupa. Eu não quero doar. Uhum. E eu sou uma pessoa que Desprendida. desprendida de tudo. Eu lembro que uma pessoa uma vez me perguntou, Elaine, você é apegada a alguma coisa? Eu falei, não, não sou a nada. Aí eu lembrei, eu falei assim, meu cabelo. Cortei o cabelo e doei, e aí a gente tem a doação de cabelo até hoje. Porque eu falei assim, eu não quero ser presa e nem escrava de nada. E aí eu lembro que isso foi a única coisa que eu falei assim, gente, eu não quero doar isso. Isso aqui eu quero pra mim, porque eu me senti muito bem sendo palhaça. Fazia parte de você, né? Sim, e ser palhaça, e já assim, eu já era chamada de risadinha, tanto que eu achei que o nome seria Palhaça Risadinha, porque pra onde eu vou, a minha risada é marca registrada. E aí eu quero até perguntar pra você, como é que você faz pra poder manter o equilíbrio da palhaça, de saber, né, do que Uhum. acontece? Porque eu vou falar pra você, eu já passei pelaquela situação de uma vez a pessoa perguntar: "Você chora?" Porque as pessoas acham que a gente tá o tempo todo disponível, o tempo todo a gente é alegre, o tempo todo. Como é esse equilíbrio da palhaça, da profissional, da Nelma, da mãe, sabe? Da filha, de tudo. Como que você é esse jogo? Porque o palhaço, ele acaba passando por isso, por essas nuances, né? Sim, E então, muitas vezes eu sinto que a pessoa que é palhaça ou palhaço acaba sendo muito cobrado, né? sim. De que se você tiver um pouquinho abaixo daquilo, o que que é? O que aconteceu? Então, como é para você manter o espírito da Nelma, do Palhaço Parafuso e de tudo? As multifacetas, né? Na verdade, assim, você precisa se conhecer. Quando você não se conhece, qualquer um chega e dita as regras para você. Então você precisa realmente, você, a partir do momento que você está ali conhecendo a si mesma e tendo, sabendo até onde vai o seu limite, você, opa, peraí. Até mesmo porque eu venho trabalhando em mim a questão da fibromialgia. Então, tem períodos que, às vezes, algumas escolas aqui do município, né, uma você pode, tá, no dia do circo, tá, o dia do palhaço, ou o dia das crianças, e às vezes eu não tenho condições, e eu falo, gente, eu não estou em condições agora, porque eu estou sentindo dores, e o palhaço ali exige muito de mim a questão do pular, eu rodo no chão. Então, assim, você precisa estar bem, porque não é só vestir a roupa, não, você tem que incorporar aquele personagem de fato para você realmente se desprender. A Nelma fica dali e agora vem realmente a questão da atuação do personagem. Então, você se transforma de fato, né? Então, você não vai vestir a roupa de palhaço e manter uma seriedade. Não, você vai ali realmente na intenção de tirar o riso, de brincar, de imitar. E é o que as crianças ficam esperando, né? Então, você precisa realmente saber quem sou eu agora. Não, agora eu estou aqui no programa, no projeto Incluir, e é um pouco mais de formalidade, de seriedade. Eu não estou agora vestida com o meu personagem, né? Então, você precisa saber quem é quem. E não misturar, né? Pra gente não cair ali, de repente você tá bem vestida ali, toda formal para alguma reunião, e de repente faz uma brincadeira do palhaço. Não. Você tem que saber aonde você está e qual é a postura que você tem que ter em cada situação, né? E tem que saber se dividir a hora de estar em casa, que tem que cuidar, que tem que zelar, tem que fazer a comida. E tá na escola, você agora é a profissional gestora que tem que orientar, que tem que conduzir todo o trabalho. Mas mesmo dentro da escola, agora você vestiu a roupa do palhaço, então você vai atuar como palhaço. Então você tem que saber ali equilibrar, separar tudo. E para manter tudo isso, é preciso de terapia. Sim. Terapia, atividade física, né? Para você poder realmente manter esse equilíbrio aí e o espiritual. Então, você precisa aí desses pilares para que você consiga realmente tentar respirar e conseguir atravessar. Porque as pessoas às vezes realmente não entendem, igual você colocou.
Se você está ali, sabe que você atua na palhaçaria, você tem que estar disponível 24 horas, o tempo todo. E não é assim que funciona. Você tem as suas limitações também. Então, é saber dizer não e saber dizer o sim também na hora que precisa. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito para quem é muito da energia, do doar-se, Uhum, né? Porque o lema do meu projeto é doar é fácil, difícil é doar-se. Então, quando eu vejo pessoas que se doam muito, eu consigo ver a mil léguas, porque a gente consegue entender. E a minha preocupação também é com esse limite, sim. né? Porque as pessoas vão fazendo aquilo que a gente permite, né? Então, pra gente, às vezes é muito difícil de falar ou não. Eu tinha um problema seríssimo com o não entrava nessa boquinha, Uhum. era só sim, 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 sim. E aí eu olhei e foi onde uma pessoa, eu estava chorando no meio da rua, em prantos, e ela olhava, ela franzia a testa. Você chora, Elaine? Aquilo pra mim foi uma facada que ela deu, porque eu falei assim, como assim? Sou um ser humano. Mas aí eu percebi, eu era muito mais, que foi um momento que eu estava com depressão, que eu fazia todo mundo rir e eu Aham. chegava em casa e chorava. Uhum. Então eu tenho muita preocupação com pessoas que estão sorrindo o tempo todo, Sim. que se entregam o tempo todo, que sempre tem um sorriso no rosto, né? É uma coisa que Aham. a gente gosta, que é Sim. agradável, mas a gente não pode ser um personagem o tempo Sim, todo. exatamente. Então, você tendo esse equilíbrio, para mim, eu acho que é fundamental para a gente fluir na vida, né? Uhum. Então, eu acho que as coisas precisam ter isso, né? Você colocou aí assim, né, que a pessoa te perguntou, você chora, né? Lá na escola, um dia eu estava vestida de palhaço e minha mãe foi lá. E aí eu entrei na sala e falei assim, gente, essa aqui é a minha mãe. Aí a criança, palhaço tem mãe? Falei, sim, o palhaço tem a família, né? Talvez porque esperasse que minha mãe chegasse realmente fantasiada, pintada, para saber. De um palhaço nasceu um palhacinho, né? Mas é muito bacana, porque esse universo infantil, ele traz essas questões, assim, as crianças levantam questões, interrogações muito diversificadas, né? E é muito bacana. Então, você chora? Sim, eu choro, eu sou humana, né? Então, enquanto profissional ali, diretora ou professora, você precisa realmente estabelecer o seu limite. Então, peraí, né? Chega um momento que você respira e fala: não, agora não dá. Então, você tem que realmente saber se conhecer para você poder dizer o não, para você dizer o sim. Na hora de dizer o sim é o sim, né? Na hora de dizer o não é o não. E eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que eu Uhum. no meu, na minha totalidade, eu estou muito em conexão, porque é uma coisa que eu falo muito isso pra Ana, né, que é a vice-presidente lá comigo. Um beijão, Ana. Que é justamente sobre isso, sobre impor limites, né? E eu falei Uhum. assim, graças a Deus eu consegui chegar nesse momento aqui, porque foi muito difícil. Para a gente que é adotivo, a gente quer muito agradar e se doar e fazer e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Você procura uma validação, né? Do outro. Que não Não precisa, né? precisa. Então, quando a gente tem ali na cabeça, não, eu sei quem sou eu, não é o outro que vai me definir, Sim. né? Não é o outro. Eu vi muito o Leandro Carnal fala bem assim: se alguém virar para mim e falar que eu sou um careca, por que eu vou me ofender se eu Se eu sou sou, né? careca, Exato. né? Então, eu não posso me ofender com aquilo que eu sou. E se eu sei o que eu sou, o que o outro vai me definir, fica para ele, Sim. né? Então, isso eu acho uma essência muito bacana que a gente precisa evoluir, né? Ontem mesmo uma mãezinha falou assim, Lani, às vezes você fala palavras duras. Eu falei assim, mas é porque eu cobro, eu como presidente de um projeto, eu quero o melhor não só para o meu filho, porque se eu quisesse eu já teria, mas eu quero para um todo. E esse um todo é muito complicado, né? Que nem eu falo, vocês têm que ir na Câmara, vocês têm que ir lá para audiência pública, vocês têm que lutar, porque ficar todo ano cobrando monitor, e não resolve o problema, o X da questão, não vai resolver. Reclamar nas redes sociais não vai resolver. Então, por isso que todas as vezes que eu tive algum problema, não tem um vídeo meu indo para rede social para poder resolver, porque eu vou lá direto na fonte, Uhum. né, para poder resolver, porque eu falo assim, para que eu vou ficar aqui,
né? E aí uma coisa que me surpreendeu, que eu não sabia de você, além de pedagoga, professora de educação física, né? Você também fez pós-graduação na área de educação e gestão pública. Sim, Então, essa questão da gestão pública, isso te dá um olhar mais abrangente até mesmo para todas as totalidades, né, do sim. município. Uhum, Então, quando você faz gestão pública, isso que eu fiquei muito interessada também, uhum. da sua história, porque é algo que eu não sabia. Eu queria que você contasse para gente um pouquinho sobre essa parte da sua pós-graduação, né? Porque assim, o município ele vem passando por várias transições, né? A Sim. gente vai passar por algumas agora também, e a gente vê que nós precisamos de pessoas que entendem do assunto, né? Eu queria focar aqui numa questão que as pessoas gostam de reclamar. Eu puxo a orelha das mãezinhas lá o tempo todo. Uma coisa simples. A pessoa cobra, 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 cobra. Ah, mas tem que ter isso na educação, na saúde, não sei o quê, e não vota nem aqui. O Sim, quanto isso pode impactar pra gente, né? sim. Então, assim, e eu queria muito saber de você nessa parte, se lá na própria escola, né, o que que você utiliza dessa parte da sua pós-graduação? Uhum. Quando a gente fala na questão de gestão pública, é gerir ao público da melhor forma possível. E, no meu caso, de maneira mais humanizada. E aí, quando você fala sobre a questão do voto, da exigência, que às vezes as pessoas que cobram por algo nem votar na cidade não votam, né? A gente fala sobre a questão, eu volto a falar sobre o pertencimento. Você está num local, é igual dentro da sua casa. Se você mora dentro de um lar, né, de uma casinha ali, e você não se sente pertencente, você não gosta de estar dentro da sua casa, você não vai fazer nada por ela. Agora, a partir do momento, mesmo que seja de aluguel, é a sua casa, você está ali, você quer zelar, você quer cuidar. E assim é uma cidade. Você precisa se sentir pertencente a essa cidade para que você cobre dos governantes o que realmente a cidade precisa. Então não adianta, eu preciso de melhorias ali para a questão do meu filho que é atípico, né, que tem uma deficiência X ou que tem um transtorno tal, mas eu preciso realmente estar ali participando ativamente. Não é só cobrar, né? Igual você colocou a situação de monitor. Às vezes vem uma especificação médica de que a criança precisa de um monitor, mas às vezes a criança ela é independente, ela tem autonomia para comer o seu lanchinho, para ela desenvolver as atividades, e não necessariamente porque saiu que tem o CID-F 84 ou qualquer que seja o outro, de que precisa de alguém ali ao lado dela, e não é. O intuito da escola é trabalhar justamente essa questão da autonomia, da independência da criança, né? Então, essa forma de gerir o público é buscando realmente essas melhorias. E dentro da unidade, a gente buscou desenvolver para as mães atípicas o projeto de famílias empreendedoras. Era para atender todas as famílias da escola, independente de ter um filho que precisasse de uma atenção diferenciada ou não. Mas o objetivo maior era fazer a captação dessas mãezinhas, principalmente as mães que são mais interligadas aos filhos, que não podiam sair para trabalhar, porque, dependendo do tipo de transtorno que o seu filho tem, ela não pode se ausentar de dentro de casa para poder ir trabalhar. Então, nós buscamos trabalhar algumas oficinas no decorrer do ano de 2023, ensinando a fazer biscoitos, ensinando a fazer bolos, fazer algo diferente para que essas mães pudessem produzir em casa e comercializar. E aí elas dariam atenção ao filho e ao mesmo tempo estariam empreendendo. E não diferente, a gente pretende continuar esse projeto, né, no ano de 2024, para que as mães possam realmente mostrar que podem desenvolver algo e cuidar dos seus filhos. A gente sabe que um tratamento é caro, né? Que é muito difícil ficar esperando ali por um atendimento de fono, por outros tipos de atendimento que essa criança necessita. E às vezes essa complementação da renda já vai ajudar bastante. Então, o objetivo é fazer com que elas fiquem independentes e trabalhem com mais autonomia para poder ter a sua renda e custear os gastos da sua criança, né?
E então a gente precisa desenvolver políticas públicas voltadas para a comunidade de uma forma geral e trazer a comunidade ao senso de pertencimento. Você mora em Valparaíso de Goiás, você precisa votar em Valparaíso de Goiás e exigir participativamente ali na Câmara, né? Então, sessões, as quartas e as sextas, então a população tem que ir. Começar a colocar com mais transparência para a comunidade em diversos veículos da mídia, porque hoje nós temos aí Instagram, Facebook, carros de som que passam na rua, tem a televisão. Então, a gente tem diversos meios de comunicação onde pode fazer a chamada. Atenção, comunidade de Valparaíso, venha para a Câmara, será votado sobre a questão de um quebra-mola que vai ser colocado na quadra 10. São coisas simples, mas que fazem a diferença, né? Então, eu quero que a questão do asfalto na rua tal. Então, vamos para a Câmara. Então, precisa realmente fazer sentir-se pertencente. Eu moro em Valparaíso há 20 anos, mas eu voto lá em Lusiânia. Não vai trazer melhorias para a cidade. A gente precisa melhorar a arrecadação e precisa realmente elevar esse número de eleitores que eles cobrem também, né? Sim, e é uma coisa que eu falo muito, o quanto a gente precisa olhar ao nosso redor e ver pessoas à frente, né, Sim, tomando partido e falar, eu preciso disso aqui. Quem é capacitado para poder estar ali, sim. né? Sinceramente, eu sou cidadã daqui do município de Valparaíso. Eu tem hora que eu fico assim, gente, como tem coisas que fazem falta. E aí, o que que eu posso fazer? Foi justamente isso, porque eu não tenho viés político, né? Eu não tenho esse traquejo, não tenho nenhuma graduação, eu não tenho nada para que. E todo mundo, tem que vir, vereadora. Eu falei, gente, não é assim. Não é assim que funciona, justamente porque a gente acredita que a gente tem que estar capacitada. A pessoa tem que ter capacitação para poder estar ali dentro. Né? E eu acredito muito em pessoas competentes que saibam gerir, que saibam ir ali a fundo, na fonte, para poder nos ajudar naquela dor. Sim. Né? Então, assim, e isso me enche os olhos quando eu vejo pessoas que são capacitadas para poder atuar e falar: olha, eu consigo fazer isso, eu consigo olhar para a comunidade, para a sociedade no um todo, né? E isso é muito importante, a gente olhar para as pessoas e falar: eis-me aqui, Uhum. né? Então, Sim. assim, isso do servir, eu sei que você já tem de muito bom tamanho, né? E deixa eu falar para você. Me conta uma história assim, são 8 anos lá no Um Pedacinho do pedacinho do céu, Céu, 8 né? anos. Aham. E 14 no 16 como 16. direção, né, diretora escolar, e 24 agora completando de município, como professora mesmo, né, concursada de magistério, já há 24 anos. Nossa, acho que mais um tempo da Tati, talvez, né? Sim, bem Ali, próximo. bem próximo. O que que você viu de evolução, né? Estrutural? Porque eu falo, não é por questões de A ou B ou C, a gente tem que Uhum. dar a César o que é de César. Eu vejo o quanto as escolas hoje têm materiais. É claro que tem hora ou outra que falta, né? Uhum. Por exemplo, ano passado teve um problema seríssimo com resma e papel higiênico. Mas eu chegava lá na escola do meu filho, no banheiro dos adultos, tinha um problema lá de estar um monte de papel. Falei, tá, mas por que tá acabando? Por que será, né? Porque a própria pessoa não quer zelar pelo aquilo que ela tem, né? Então, assim, aí fica difícil também você fazer essa gestão ali, né? Dessa forma. É que nem você abrir uma torneira, só vai, Sim. só sai, ela não entra. E nesse período todo, desses 24 anos de município, qual essa evolução? O que que você sentiu na educação? Até mesmo porque, para você ter feito esse tanto de graduação, Uhum. pós-graduação, de procurar se profissionalizar, porque muita gente já fala, já tô aqui concursada, tá bom para mim, não preciso mais fazer. E a gente vê, né, até mesmo pelo seu histórico, o quanto você busca conhecer. E o conhecimento é algo que ninguém te tira. Meu pai, ele falava bem assim, nós somos, o idoso, né, ele falava assim, lá no Japão, quando um idoso falece, fala-se que fecha-se uma enciclopédia, né? E quando eu perdi meu pai, eu realmente vi na prática que realmente
fechou-se uma enciclopédia ali, que meu pai, ele era chamado de MacGyver no trabalho dele, que tudo ele sabia fazer, né? E aí a gente quer entender na sua essência, na sua totalidade mesmo, o que foi que aconteceu no município nesses 24 anos, porque é muita história, né? E a gente vê até mesmo de superação, né? Cara, quando você falou do seu pai, de quando você foi lá para a escola e ele ter, né, ter despertado isso um pouquinho nele, isso também acho que já é um troféu que você tem que colocar na sua prateleira. Sim, eu falo assim, são 37 anos que eu moro em Valparaíso e eu falo assim, eu sou fruto da educação de Valparaíso, porque eu comecei a estudar em 1987, onde eu cursei a primeira série, antigamente a gente falava primeira série, né? Então, da primeira série até a oitava série, eu estudei na Escola Municipal Valparaíso 2, ao lado do Batalhão da Polícia, que hoje foi homenageada, né, com o segurança, o guardinha que a gente chamava, o seu Léo. Então, a escola hoje leva o nome do seu Léo, Leolino de Jesus. E ele que ficava ali na porta. Então, eu fui aluna quando eu estudei, fiz faculdade, e tudo, voltei como professora. Depois, fui diretora dessa escola durante 2 anos, no ano de 2006 e 2007. E aí a gente vem vendo os avanços, né? Hoje a cidade, a quantidade de escolas que foram entregues, de creches, de reformas. Então, houve uma ampliação. Está sim acontecendo investimento para que tenha uma estrutura melhor. A gente sabe que salário precisa melhorar? Precisa. Eu, Nelma, não entrei inocente de que o meu salário seria o melhor do mundo, mas que hoje a gente vê a luta dos professores para que a gente tenha uma melhoria salarial, que vai ser sempre uma constância, porque na verdade o professor deveria ser igual nos países do Oriente, ele deveria ser reverenciado, né? Mas às vezes é muito mais fácil não investir na educação porque você precisa de pessoas alienadas. Mas a gente vê que em Valparaíso tem acontecido sim a questão do investimento e precisa sim dar continuidade a isso, mas houve um boom, a melhoria. Hoje eu olho, entro lá na escola Valparaíso 2 e vejo como ela era antes, que ela não tinha muro, as janelas eram quebradas e hoje você vê uma estrutura completamente diferente. Até quadro de Então, esportes, né? sim, a quadra de esporte que vai ser construída agora, ela tem um ginásio ali próximo que a gente também utilizava na época. Então, eu participei de campeonatos aqui, na época de aluna, né? Campeonatos, o professor Silvano era meu professor, é Legal. uma referência para mim, foi meu professor. Então, assim, tem vários nomes hoje que estão aí na nossa cidade que marcaram e que continuam atuando ainda. Mas, assim, deu um boom na questão da educação. Evoluiu muito. Valparaíso hoje nem se compara, né? Com lá em 1987, os professores, a maioria eram de Lusiânia, tinha os professores daqui que estavam iniciando. Então, a gente vê hoje a formação desses professores, muitos ainda estão aí na luta, trabalhando, esperando aí a tão sonhada aposentadoria, mas esperando também uma valorização maior. E é o que a gente precisa realmente da sociedade, é essa valorização. Tem a parte financeira, mas precisa ter esse reconhecimento de que todas as outras profissões, elas são formadas pelo professor. E a gente precisa realmente valorizar e rever essa questão salarial urgente, né? E olha, eu vou falar para você, eu me sinto muito lisonjeada quando eu vejo os meus professores, Fernanda, Joana Dark, vários professores, a Karina, que me lembram de mim pelo meu nome. Sim, sim. Porque, gente, isso para mim é eu venci na vida, sabe? Porque, gente, são centenas e centenas de alunos por ano. Sim. E aí você fala assim, cara, a pessoa lembrou de mim pelo meu nome. Então, assim, passaram-se anos e ainda eu vejo a pessoa lá e a pessoa, Elaine, nossa, quando eu escuto o meu próprio nome vindo da boca de um professor, aquilo para mim é, meu Deus, É porque o né? nome é identidade, né? É o que você carrega, é o seu nome. Meu pai sempre falou: a única coisa que você tem na vida é o seu nome. Ele até brincava, é o seu CPF, então não suje, né? Então, eu fico ali no portão da escola diariamente, recebendo as crianças, e para mim é fundamental chamar um por um pelo nome.
Às vezes está atravessando a faixa de pedestre, lá do outro lado eu já chamo, ei, né? E eu falo o nome. Vem, João, tô te esperando. Aí eu já vejo o carro subindo no estacionamento. Se eu conseguir avistar a criança, eu já falo, Júlia, tô aqui te esperando de braços abertos. Então é bacana porque você vai criando uma conexão. Então essa questão de você saber o nome, eu brinco, eu não sei o nome dos pais, mas eu sei o nome de cada criança. Então, se eu tenho 180 alunos por ano, eu sei o nome desses 180. Porque é fundamental, é a identidade, né, de cada serzinho ali, para ele já saber que ele é importante, que ele já é um ser humano que faz a diferença ali dentro daquela unidade. E ontem foi bem bacana, ontem à noite, porque eu estava saindo para passear com os cachorros na rua e uma aluninha estava indo numa vendinha próxima à minha casa e eu, boa noite, tudo bem? E aí o pai dela, fala com a tia Nelma e ela fez a carinha feia aí. Você não foi na escola hoje de manhã, porque eu fui direto para a inauguração da outra escola no Céu Azul, no Cruzeiro do Sul. E aí eu falei, a tia Nelma tinha um compromisso, né? A tia Nelma tinha que representar a escola. Aí ela, eu quero ver você amanhã. Aí hoje de manhã eu estava no portão e eu, olha só, quem tá aqui, viu? Eu vim, eu falei para você que eu vinha. E às vezes a gente acha que a criança não percebe. Ela percebe, ela tá te observando. Da mesma forma que a gente tem que ter esse olhar clínico para cada criança que entra, observar se ela chegou machucada, né? Se ela tem algum hematoma, para a gente poder tomar alguma providência, ela também observa se a gente está no portão ou não, se a gente passa na sala ou não. Porque eu gosto de entrar na sala de aula, eu dou bom dia, boa tarde, várias vezes, e aí eles levantam, vêm e abraçam, como se não tivesse me visto. Mas aí fica aquela interação, existe o respeito, né? E aí vem, abraça. Eu até brinco assim que a criança chegou e falou assim: Você é o palhaço? Eu falei: Eu não sou o palhaço. Eu sou a tia Nelma. Mas você é o palhaço, você tem o cheiro do palhaço. E é legal você observar que a criança nessa faixa etária na educação infantil, ela consegue perceber você, ela consegue te notar pelo seu cheiro. E aí o que dirá o nome? Então, o nome é a sua identidade. Então, você precisa ser chamado pelo seu nome. E nada mais assim honroso do que alguém, professora Nelma, né? Eu encontrei um rapaz aqui na padaria essa semana, na Etapá, e eu olhei e falei, Igor? Aí ele, Nelma, você lembra do meu nome? Eu falei, como é que eu poderia esquecer? Porque assim, você memoriza. E a pessoa se sente tão importante só de você, independente do que ela tenha se transformado hoje, né? O rumo que a vida dela tomou, não importa. Mas você tem um nome. E você ser chamado pelo nome, isso é fundamental. Não, falando de nome, eu marquei uma reunião com o secretário de saúde lá no projeto, assim, pouco tempo depois que ele assumiu a pasta. E aí eu falei, eu quero falar sobre as demandas das minhas mães, algumas leis que não estão sendo cumpridas e tal. E ele falou, eu te conheço. Uhum. E eu falei, mas eu não te conheço. Ele, mas eu te conheço. Eu falei, mas eu não te conheço. E ficou naquela. Por fim, eu falei, aí ele, mas eu acho que eu conheço seu pai. E a gente tentando desvendar o mistério. Aí eu falei assim, qual é o nome da sua esposa? Ele, Marvone. Eu, cara, mas eu dei um pulo, eu saltei em cima dele. Porque eu falei, ele tava capenga, não, mas não. E aí eu fiquei, cara, eu nunca na minha vida, e assim, de verdade, eu tinha falado, assim, dias antes, sobre o quanto eu fui feliz um tempo lá do Segue-me, que ele foi meu tio de Segue-me e tal. Então, tipo assim, que nem se fala Marvone. Marvone é um nome mais diferente, né? Diferente, aham. Neumar, você ouve Neumar. Uhum. E aí eu falei assim, na hora que ele falou Marvone, falei, porque Neumar tá pra Marvone, Uhum. Marvone tá pra Neumar, não tem como. Então não tem como a gente esquecer. E falando em identidade, eu trouxe aqui pra vocês uma proposta muito bacana. No dia 21, né, que vai estar saindo o nosso podcast, nós não estamos gravando mesmo no dia 21, nós vamos falar sobre isso aqui, meias. Tá focando isso aqui? Tem que focar isso aqui. Meias, sem chulé, novinha, cheirosinha. Gente, meias trocadas, tá vendo? Elas são de tamanhos diferentes, de cores diferentes e nós vamos até personalizar. Quero falar para você sobre essa semana muito importante, que é um marco, né, para as pessoas que têm síndrome de Down. Gente, a gente faz
todo tipo de campanha, de conscientização. Amanhã estarei eu desfilando belíssima em Valparaíso até sexta-feira, então tirem foto comigo que eu vou marcar vocês no Instagram, vestindo essas meias coloridas em razão do pessoal, né, que Síndrome de tem Down. síndrome de Down. Vocês saibam que nós do Projeto Incluir, nós sempre estamos a favor de qualquer causa da pessoa com deficiência. Muitas pessoas ainda têm acha que a gente lida somente com o autista, pelo meu filho ser autista. E não. Aham. Nós lutamos por pessoas. E é desde criança, adolescente, Idosos, né? adulto e idoso. Então, nós vamos pensar em todo mundo. O quanto a gente pode ajudar. Porque é muito fácil. Isso mamãe me falou há um tempo atrás, isso ficou aqui ecoando na minha cabeça. Falei, Elaine, para você é mais fácil, porque o Miguel tá pequenininho e é bonitinho agora. Quando chegar na adolescência, ele não vai ser mais tão bonitinho assim. Porque ele não vai ser infantil, ele já vai ter uns traços de um adolescente. Sim. E as pessoas não vão ter tanto carinho com o seu filho como tem agora. Uhum. Então, aquilo ficou assim, porque o meu filho era assim, do jeitinho que você tá falando, acontecia, e agora o meu filho é um adolescente, ele tá passando por outras situações. Então, para você ver como existe essa mudança, e justamente o projeto Incluir, em parceria, não é porque assim, a gente tem que esticar para poder ler, né? Mas tá aqui Síndrome de Síndrome de Down, Down, 21 de março. e vamos todo mundo aí de meias trocadas, vocês, professores, diretores, faz com que as crianças Sim. vão para a escola de meias trocadas. Elas podem não entender, mas aí o pai vai perguntar, e aí o outro vai perguntar, e o outro pergunta, e o outro. E aí a gente vai gerando curiosidade nas pessoas para que as pessoas possam entender. E a história é muito bacana, porque junta-se os calcanhares. Esse aqui tá novinho, então ainda não tem nem o calcanhar aqui. Mas que faz ali o. Gente, Dia do Síndrome de Down. 21 de não, março. tem o. Gente, não é célula, tô querendo. Tô tentando lembrar o nome do negócio, mas não vou lembrar, Calcanhar, não. DNA, o que que você quer falar? Porque o cromossomo. Cromossomo. Eita, poxa. Os cromossomos. Né? Então eles falam que juntando assim fica igual o desenho do cromossomo. cromossomo. Então, gente, vamos valorizar as nossas crianças, os nossos adultos, a pessoa com deficiência, né? Existem pessoas que estão ainda em pleno século XXI fazendo chacota com pessoas com deficiência, né? Tem um país aí que tá querendo extinguir a síndrome de Down, né? Então, assim, como assim? Né? Então, todo mundo que tem o privilégio de ter uma pessoa na sua família, seja do jeito que for, com deficiência, sem deficiência, é um ser humano. A gente precisa olhar para a pessoa como um ser humano, né? Então, a gente precisa ver as demandas, o que essa pessoa vai poder nos dar de ser humano, de conteúdo. Olha o quanto a Nelma está agregando aqui, dando de valores para gente, apresentando para as nossas mães, para as nossas famílias, né, que nos acompanha aqui pelo Projeto Incluir, no nosso Pode Incluir, é a gente falando sobre inclusão. Então, quando você inclui, você consegue quebrar barreiras, Sim. né? Então, assim, vamos aderir às meias trocadas essa semana, dia 21 de março, é o dia da conscientização, né? O dia da pessoa com síndrome de Down. E vamos fazer essa campanha acontecer, gente. A gente precisa colocar todas as campanhas. Agora, no mês de abril, tem da pessoa com autismo, e assim vai. Que a gente possa sempre estar juntando pessoas, objetivos, propósitos, porque eu acredito que as coisas têm que andar. Sim, se o né? respeito de verdade ele imperasse, nós não teríamos que fazer campanha para nada. Então, basta respeitar ao próximo, independente da forma que ele veio ao mundo, seja negro, seja branco, seja japonês, não interessa. O respeito acima de tudo, pronto, já basta. Respeitando a religião, respeitando cada particularidade, o respeito acima de tudo. Aí a gente vai ter paz. E eu falo justamente sobre isso. Nós estamos em desenvolvimento da nossa bandeira, né? E eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra a bandeira, sem militar, sem nada, gente. Porque eu acho que a única coisa que é um característico que eu coloquei lá é que tem a palavra respeito.
Porque se você respeita, eu não preciso defender a mulher, o Nada. homem, o negro, o gay, o hétero, Exatamente. o católico. Não, eu não preciso defender ninguém. Eu respeito, pronto. É papum, sabe? Sim. Então eu tenho muito medo de segregações, da gente ficar colocando pessoas em caixinhas, né? Então, assim, a gente tá colocando um passarinho dentro da gaiola, sendo que a gente é muito mais, a gente tem uma amplitude, Sim. a gente pode ter um olhar 360 e olhar o que está ao nosso redor. Né? Então, quando a gente fala sobre inclusão, quando nós falamos sobre isso, é justamente o que a gente quer colocar para É vocês. tirar esses rótulos, né? Essas limitações que são colocadas. Igual eu falei, às vezes um CID, muita gente interpreta de que ali é uma pessoa que não tem validade, é inválida, né? E na verdade não é dessa forma. Você precisa deixar essa criança se desenvolver, fazer com que ela venha crescendo e desenvolvendo as suas habilidades, e ela vai ali se interagindo ao meio, e você vai vendo o que que ela é capaz. Então, é tirar esse rótulo e colocar o respeito. E aí você deixa cada um criar o seu voo, né? E vai alçar voos longos, voos bem maiores, mas precisa deixar crescer, né? Não, e eu falo assim, vou mandar um abraço aqui para Patrícia, que é a psicopedagoga dele lá na escola, que faz acompanhamento com o Miguel. E a Patrícia, quando eu conheci ela o ano passado, e ela faz aquela entrevista com os pais, senta, quer conversar e tal. E ela virou e falou assim para mim: Elaine, o que você espera de mim para com o Miguel? Falei, nada. Aí eu lembro dela regalando os olhos. Como assim? Nada, porque o Miguel vai ter o desenvolvimento no tempo dele. O que você puder fazer por ele, faça, mas não faça no lugar dele, né? Tanto que sempre quando o Miguel tem monitora dentro da sala, eu já oriento a monitora e a professora. Monitora é para a sala. Que eles são pequenininhos, eles podem subir na Sim. parede, quebrar a Uhum. porta, enfim. É para a sala de aula. Porque eu não quero que vá lá e pegue. Olha, Miguel, aqui, ó. Vai, vamos fazer o A. Não. Vamos lá. Somos todos limitados. Todos nós. Eu não sei fazer uma cirurgia de peito aberto. Eu não sei construir um viaduto. Eu não sei como plantar e colher feijão depois. Então significa que eu não sei tudo. Tem uma limitação. Então, aí a gente estigmatizar a pessoa com Sim. deficiência de que ela não pode é a maior balela que eu já ouvi na minha Nós vida. não podemos incapacitar ninguém. Não. Então, assim, o meu filho, sendo um menino de bem, ele vai ser o que ele quiser. O que ele quiser. E quando você falava do seu pai de levar para os coletores, né, a rapadura, a água, Sim. eu tenho uma vizinha, é a coisa mais linda. Um cotoquinho deste tamanho, Uhum. tem, não sei se ela tem 3, 4 aninhos, a Lia, e a Lia, ela todo santo dia, quando eu já estou deitada, porque eu já estou cansada. Eu tinha esse hábito de levar um cafezinho, uma água, enfim. Só que com a rotina tão estressante, muitas vezes eu já tô dormindo. Ali é que tá lá, ó, nas alturas. Mas eu já tô dormindo. Mas quando eu ouço, eu logo em seguida eu ouço ela, oi, amigos! Então, assim, o quanto nós estamos respeitando e valorizando cada pessoa no nosso ecossistema ali, Sim. né? Porque deixa eles ficar uma semana sem passar, né? Uhum. Ali a gente vai poder valorizar. E foi uma coisa que eu esperei muito na pandemia, né? Que houvesse essa supervalorização dos professores. Eu achei que ali os nossos governantes e a população iria se reverenciar para os professores, de falar, cara, vocês, muitos não sabiam nem mexer na Nas redes internet, em rede sociais. social, em fazer vídeo, e vocês estão fazendo e acontecendo. E a gente não está tendo capacidade de suportar um dia após o outro recluso dentro das nossas Sim. casas e vocês se reinventando. Eu ficava assim admirada do sistema que foi colocado, né, para as crianças, os videozinhos, as coisas que
sempre a vozinha de fundo da professora do Miguel. E eu ficava, gente, que coisa mais O gostosa. professor é um verdadeiro artista. É um artista. E eu ficava assim, gente, como é que elas conseguem ter essa capacidade de domínio? E o que eu fico mais, assim, admirada, né, que infelizmente não veio essa supervalorização que eu gostaria. E eu falo para todo mundo, gente, na hora que vocês acordarem mesmo e quiserem, ó, vamos lá, pode ter certeza que eu vou encher o saco das minhas mães para poder ir lá, para poder lutar pelos professores, porque os professores merecem. Sim. Merecem. E deveriam sim ser reverenciados, porque vocês formam os advogados, os produtores, seja desde a da parte agrícola, tudo Sim, precisa. Vocês são a base. Sem vocês não tem coluna, não tem viga, não tem telhado, não tem nada. Então a formação É a base da sociedade, é o professor. não tem como. Sim. Não tem como. Me desculpa. Ó, nós estamos no nossa segunda temporada, né? Daqui do Pode Incluir. Já trouxe, sei lá, o Dilene, Emerson e a Marilda, que é psicopedagoga, né? E você, que também tá como gestora. E aí eu fico assim, porque eu tenho uma paixão pela educação. E eu acredito que os educadores, que as pessoas que estão ali nas salas de aula, fazendo um mundo mais justo e inclusivo, assim como é o que nós buscamos no Projeto Incluir, né? E aí eu vou falar para vocês hoje do nosso trabalho voluntariado, né? Hoje o Projeto Incluir, ele trabalha muito com essa questão do voluntariado, que é algo que você gosta muito de fazer, Sim. né? E aí, o Projeto Incluir, hoje nós temos um grupo de voluntários, que esses voluntários vão dar sua disponibilidade. A gente tem pessoas que vão fazer os nossos flyers, né? Que no caso hoje é a Ingrid, que é aqueles flyers diários, né? Hoje mesmo é dia do marceneiro. A gente já postou lá nas redes sociais, porque a gente tem uma pessoa que nos ajuda, né? Então, nós temos a Viviane, ela é uma professora, ela não é mãe. Ela foi um dia lá no shopping, no Brasil Center Shopping, olhou e falou, cara, eu quero ajudar. De que forma? Eu falei, olha, eu sou péssima em tesoura, em coisas manuais, mas eu preciso todo mês ter decoração aqui na loja. Ela falou, não, então eu sei fazer trabalho de AVA. Gente, aqueles enfeites que ficam pendurados. Sim. A coisa mais linda, gente. Viviane vai lá e nos ajuda. E aí tem outra que vem e aí ajuda a servir as crianças. A outra vem nos bastidores e ajuda. Gente, o trabalho do voluntariado, eu acho que tinha que ser igual no país de primeiro mundo. Ser valorizado, colocar em currículo, Sim. né? E aí o patrão, na hora que for contratar, fala, nossa, essa pessoa é voluntária, né? E por isso que eu penso muito, por mais que nós ainda não sejamos um país de primeiro mundo, se a gente acreditar e tiver postura de um país de primeiro mundo, nós estamos a um passo de nos tornarmos um país de primeiro mundo, né? Então, não são o que nós falamos. São as nossas ações, né? Então, muito mais do que isso são as nossas atitudes, o que a gente vai deixar é o nosso legado. Por isso que eu bato na tecla de que humanizar é preciso. Por quê? Se de fato você vivencia o respeito ao próximo, eu respeito quem limpa o banheiro da escola, eu respeito quem faz a coleta na rua, eu separo o lixo. Então, se eu estou ajudando de alguma forma, isso já melhora. Já melhora a nossa cidade, já melhora o nosso país. Mas não, a gente vê que até dentro de uma unidade tem pessoas que falam: se eu não sujar, a pessoa da limpeza não vai ter o que fazer. Então não vai ter emprego para ela. E da mesma forma na rua. Se eu não jogar o papelzinho na rua, eles não vão ter o que fazer na rua. E não é assim. A gente precisa realmente ter essa consciência. E eu volto para a questão de sentir-se pertencente. Então, eu preciso pertencer a essa cidade, eu preciso pertencer a Valparaíso de Goiás para eu começar a cuidar e a zelar da cidade. Eu não posso, na verdade, apenas exigir do governante que ele faça algo. Por isso que lá na escola a gente busca desenvolver as ações, trazendo a comunidade para dentro da unidade, porque eu sei que não é responsabilidade somente do poder lá de cima, não é. Então, a gente vai fazendo ali, zelando, cuidando. Por quê? Eu preciso fazer isso. Cuidar da minha casa. Eu vou esperar que alguém de fora venha? Não.
Então, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha escola, eu cuido da minha cidade, e assim a gente vai ampliando e se tornando um país de primeiro mundo. Que não precisa você entra no ônibus, se sabe que é um idoso que está entrando após você, você precisa levantar e ceder o lugar. Porque até isso hoje as pessoas já não respeitam nem o lugar dos idosos, né? Então, tem uma fila preferencial, atendimento prioritário. Então, é preferencial, mas não é exclusivo. Então, eu vou nessa fila. Não é assim que funciona, né? Então, as pessoas precisam realmente conceber a ideia de que humanizar é preciso através do respeito. Eu respeitando todo ser humano que existe, a gente vai ter paz, a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eu vou te falar, são pensamentos assim que eu comungo também, que eu acredito que a gente fala muito sobre o que o governo. Gente, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim que o prefeito tinha que fazer isso e aquilo. Nem sendo a favor, nem sendo contra, porque nós somos apartidários no projeto. Sim. Mas tipo assim, não é bem assim, não. A pessoa esquece que muita coisa precisa de licitação, precisa de verba, tem que vir emendas. E as pessoas não sabem como funciona isso Aham. e acham que é só num passe de mágica, né? Hum. Então, assim, a gente precisa mudar os nossos conceitos e as nossas ações ali no dia a dia. Né? E tudo que eu te falei, né, uma vindo do lado de cá, não foi porque você me falou, né? Porque nós não tivemos uma conversa anterior para você esmiuçar a sua vida, mas é porque o que eu vi. Então, por isso que eu te chamei até aqui ao Pode Incluir, justamente porque são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu olho na sociedade e eu falo, eu quero trazer importância para essas pessoas, né? Então, são pessoas que a gente olha e fala, cara, eu preciso te ouvir. Eu preciso saber o que tem aí dentro desse coraçãozinho, Sim. porque são pessoas na comunidade, aqui em Valparaíso, no entorno sul e Distrito Federal, que vão olhar e falar, cara, talvez uma diretora possa estar ouvindo agora, ou vendo o nosso podcast, e falando assim, cara, eu vou aderir isso aí, de fazer as mães empreendedoras ali, né? As mães atípicas, e ter um olhar diferenciado. Porque existe um estudo americano que equipara uma mãe atípica com um soldado em guerra. Então, olha o quanto você está podendo segurar esse soldado e ajudar a ter um socorro. Porque realmente o financeiro é uma das coisas que mais pesam, Sim. né? Hoje o meu filho ele não tem tudo que ele necessita porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Mas é por eu não querer ficar nessa condição, é que eu estou lutando junto com as minhas mães, porque a gente quer um mundo. Eu não quero viver de assistencialismo. Eu não quero viver pro resto da vida vivendo do Sim. BPC. Isso, para mim, BPC, gente, um salário mínimo, tem gente que acha que a gente tá. Não precisa fazer nada e ganha um salário mínimo. Tanto de medicação que essa criança precisa, fraldas, é muita coisa. Um salário mínimo não resolve. E com relação à alimentação em si, às vezes, a alimentação diferenciada, quantas crianças que têm uma seletividade alimentar e não come qualquer coisa, e às vezes o que come é muito caro, né? Então, não pode se basear realmente só no BPC. Precisa realmente trabalhar essa questão do empreendedorismo com essas famílias para que elas possam buscar realmente uma forma de melhorar a renda dentro de casa. Então é isso. E quando você perguntou para mim sobre a questão assim, eu me formei dentro da educação, né? Fui aluna, eu sou aluna de Valparaíso, eu faço parte da história de Valparaíso dentro da rede municipal, e eu sempre imaginava assim, caramba, um dia eu vou me formar e eu quero montar uma creche. Sabe, eu tenho vontade de ter uma creche onde essas mães possam deixar os seus filhos e elas possam sair de forma tranquila para trabalhar, porque às vezes precisa ser em Brasília, às vezes precisa de um deslocamento e ter um local seguro para que essas crianças possam ficar e dentro dessa creche fazer o espaço girassol, né? Que é atender, ter fono, ter uma equipe multidisciplinar para atender as crianças que precisam ali de um atendimento diferenciado, de ter atividades extracurriculares, trabalhar realmente ali a horta, essas crianças estarem envolvidas no mundo realmente onde elas possam ali
ter vivência, experienciar mesmo, né? Esses espaços diferenciados. Então, um dia, né? A gente não deixa de sonhar e em breve eu vou concretizar da gente ter essa creche aqui em Valparaíso que possa atender as mães. A gente sabe que são muitas mães que precisam, mas de repente cria-se um polo, posterior cria outro e vai criando para que realmente essas mães consigam trabalhar e melhorar a renda. Essa é uma idealização também do projeto Incluir, justamente das pessoas irem e colocar a mão na massa, Sim, né? De poder se sentir. Porque quando vem o diagnóstico, muitas vezes esse primeiro contato com a mãe, que acabou de ter um laudo, ou que teve já o posicionamento da escola de que essa criança precisa passar por uma investigação, e essa mãe vem, ai, porque parece que ele é autista, ai, e como se fosse um selo de acabou sua vida. na verdade a gente percebe que há um certo óbito, né? A mãe, ela fica no luto, tentando compreender o que que está acontecendo. Sim. E eu vejo bem bacana assim a questão do projeto Incluir, que acolhe essas famílias. Em especial, a gente fala de mãe porque é uma conexão maior com a criança, não que os pais não sejam importantes, mas a gente percebe que são as mães que têm uma aceitação melhor com relação à questão de um laudo quando sai ali escrito alguma coisa e que na verdade o laudo não define, né? É só para a Não. gente ter um norte de saber como tratar, de que forma que a gente vai conduzir, principalmente dentro da escola, mas que o laudo não é um rótulo. A gente precisa desmistificar, enxergar com outros olhos que essa criança ela é capaz de ir muito além. Ela tem uma capacidade assim extraordinária, como você colocou. Nós temos nossas limitações. Essa criança também veio com uma limitação, mas ela veio com uma habilidade assim extrema que a gente precisa explorar. E o papel da escola é esse. Não, e a gente vai falando justamente sobre isso, sobre o quanto nós podemos nos doar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Lá no projeto a gente fala mais sobre mães. Eu fui coordenadora do MOAB, que é Movimento Orgulho Autista Brasil, que o MOAB, ele falava exclusivamente de autistas, né? E fala ainda, né? O Aham. Moab é uma instituição maravilhosa, tem o maior carinho por todos eles. Logo, logo eles estarão aqui, não pode incluir, né? O presidente de honra também, Fernando Cota, Edilson, doutor Edilson, advogado, né? Pai de dois autistas também. Falo, eles são quase que a exceção, porque a maioria dos homens vão embora, né? Então, muitas vezes a gente clama para que esses homens enxerguem que é o filho. Nós vamos correr atrás para criminalizar esses homens que somem Abandonam, da né? responsabilidade. E a gente não quer lá uma pensãozinha de R$ 100, não. Entendeu? Porque o que essa mãe tem de desgaste emocional quando uma mãe acomete suicídio, né? Sim. No nosso ciclo ali de famílias atípicas, a gente não condena. A gente não fica ali, ai, nossa, por que que ela fez isso? Enquanto a gente tá vendo toda a sociedade falando, por que que ela fez isso? Ela não poderia, e nananã. A gente olha e fala, eu sei. E aí é muito triste a gente ver esse esgotamento, né? Ano passado, esse ano, ou foi ano passado? Foi esse ano. Uma mãe que se suicidou e tirou a vida do próprio filho. E aí, naquele contexto todo, ela só foi reconhecida quando ela exalou a dor. Ali naquele momento é que os vizinhos chamaram a polícia. Então, ela não estava fazendo falta na sociedade. Isso dói. Tem muita gente para julgar, né? A gente percebe que assim é um julgamento sem saber a dor do outro. Na verdade, é o que eu estou firmando com você, essa questão do acolhimento. A gente precisa fortalecer a rede de apoio para essas famílias, no sentido realmente de acolher, de ouvir, de saber o que precisa. Às vezes, só escutar que essa mãe ficou ali a noite toda acordada porque o seu filho estava ardendo em febre. Então você precisa ouvir, é acolher quem acolhe, cuidar de quem cuida. É o que precisa ser feito, fortalecido. Então precisamos ampliar essa rede de apoio,
é o que a gente desenvolveu na escola no ano de 2023 e agora já no início de 2024, essa questão de fazer esse momento com as mães, com as famílias, que elas possam participar e a gente dá ali os nossos ouvidos, a gente fala que é escuta ativa, é ouvir a dor. Às vezes ela só precisa partilhar, colocar para fora, só falar como é que foi a vida dela, como é que ela conseguiu chegar até ali, até a escola. E a gente partilha, a gente toma um chá, toma um café, come um pão de queijo, e ali só de olhar no olho é o que basta. Então as pessoas precisam ser ouvidas, né? E ouvidas sem o julgamento. Eu não estou aqui para apontar e condenar ninguém. Eu estou aqui para estender a mão e te levantar, andar junto com você. E é o que a gente precisa na sociedade, é isso, de pessoas que realmente erga a mão sem julgar, só te ouvir e pronto, e caminhar com você. É isso que a gente precisa. Pois é, pessoal. Gente, tá muito gostoso o papo, né, você, todo lugar que você pisa, você agrega. E aqui não seria diferente, né? Mas estamos chegando à nossa reta final. Quero falar com vocês rapidinho. Gente, eu sou muito difícil para poder falar, né? Eu sou tímida. Mas eu quero pedir para vocês, né, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhe com seus amigos, né, que moram aqui na região, do entorno sul, no Distrito Federal, para poder conhecer também a história da Nelma. Nelma, qual que é o seu Instagram? Nelma Camelo, _. Nelma Camelo _. Gente, vão lá, sigam a Nelma. Sim. Vocês vão poder ali destrinchar, conhecer um pouquinho Acompanhar a mais, história. acompanhar essa história maravilhosa, né, de superação, porque a gente sempre está superando muita coisa no meio do caminho, né? E eu quero falar para vocês que aí no cantinho da tela tem um QR Code. Esse QR Code é do nosso Pix, né? A gente sabe que o projeto ele não consegue se manter, né, sem a ajuda e a colaboração das pessoas, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, quando a gente fala sobre o doar, agora não a parte do doar-se, mas do doar, gente, é literalmente R$ 1. R$ 1 você pode fazer a diferença. R$ 1, se comprometer, fala, cara, hoje eu posso doar R$ 1, é o que eu tenho. Doe R$ 1. Você pode ter certeza que você doa um, outro doa um, outro doa um. Já vai fazer a diferença. Gente, a gente já conseguiu fazer tantos eventos. A Lu, que é a nossa contadora da estrutura contábil, Luciana fala, gente, eu não sei como é que vocês conseguem fazer esses eventos sem R$ 1 no bolso. Mas é porque quem abençoa é abençoado. Então, todas as vezes que nós conseguimos fazer os nossos eventos e tudo, é com a ajuda das pessoas, né, daqui do município, os empresários. Então, nos ajudem, compartilhe com as pessoas, tá aí o QR Code, é o nosso CNPJ, tá? E entre lá no Instagram, @projeto.incluir, com 2 Is. Esse bonequinho aqui, cada um é um izinho, tá? Então é projeto.incluir. Lá você vai ficar sabendo sobre a live, e é a live mesmo, tudo junto, que é sobre vivo, né? Então lá nós vamos chamar pessoas ou vamos conversar ali rapidinho com vocês, falar sobre algum assunto da semana. Aqui no nosso podcast a gente sempre vai trazer um convidado muito bacana da área da saúde, da educação, de gestão pública, justamente para a gente poder entender o que nós podemos melhorar no nosso mundinho. E aí eu quero falar para vocês também dos nossos patrocinadores maravilhosos que sempre estão ali nos ajudando. Agência Observe. Sigam lá no Instagram, Agência Observe. Esses meninos aqui maravilhosos, né? Cauã e David estão aqui conosco, aqui no estúdio. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço pro Daniel e o Danilo também, da Agência Observe. Gente, vocês precisam acompanhar o trabalho deles também no Instagram, que vocês vão se surpreender com a qualidade da Agência Observe. Nós temos também Área Cowork. Entra lá no Instagram, area.cowork. Vocês vão estar acompanhando esse espaço, vendo o quão dinâmico, o quanto você vai poder fazer o seu network aqui nesse local maravilhoso. E o nosso próximo, Away Clube de Negócios. São empreendedores maravilhosos, jovens, que têm muito a ensinar pra gente. Tenho certeza que vocês vão amar os convidados. Eles também têm um podcast,
né? Vocês vão gostar demais do pessoal do Away. Lá no Instagram, Away Clube de Negócios, tudo junto. E por último, Base Multicred, com certeza a empresa que vai poder te ajudar a fazer o seu consignado, você que esteja precisando, saiba que vocês podem contar com uma empresa idônea que consegue lá resolver rapidinho, com uma taxa de juros maravilhosa para vocês. E é isso, né? Umas suas considerações finais. Gratidão pelo convite, pela oportunidade e que a gente realmente, em parceria, que nós possamos fazer uma sociedade mais justa, igualitária e completamente inclusiva, trabalhando o respeito e a humanização acima de tudo. Lembrando que humanizar é preciso. Gente, hoje nós estivemos aqui com essa maravilhosa Nelma. Gratidão. Gente, muito obrigada. Acompanhe. Não saia sem curtir, sem compartilhar com seus amigos esse podcast, essa entrevista maravilhosa. Um beijo, um queijo e até mais, Abraço forte gente. de luz. Tchau, tchau.